Meus amados irmãos, nós precisamos entender o que Cristo passou na cruz. Porque muitos de nós, talvez sob severas provações, não estejamos dispostos a quebrar uma unha por Cristo. Abra a sua Bíblia no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 2. Título do sermão. Estou em dor. E se você hoje à tarde, depois do culto, quiser se aprofundar um pouco sobre o sofrimento de Cristo, eu aconselho a ler microscopicamente o livro de Hebreus, sobretudo o capítulo 2. O capítulo 1 mostra a soberania de Cristo como Deus, e o capítulo 2 mostra a soberania de Cristo como homem. O capítulo 1 novamente aborda a divindade divina, e o capítulo 2 aborda Jesus Cristo humano. E o capítulo 2 fala sobre o sofrimento de Cristo. Hebreus, capítulo 2, leamos o verso 17 e o verso 18. E depois vamos ler o verso 9. Encontraram o verso 17 e o verso 18? Amém. Amém. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sofreu tendo sido tentado, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Meus amados irmãos, Cristo ele pode ajudar você e eu hoje, porque ele sofreu na sua batalha contra o pecado. E me escute em nome de Jesus, para sofrer nessa batalha contra o pecado, nós devemos que existir, pois quando nós cedemos, o sofrimento vai embora. Cristo, ele sofreu, pois naquilo que ele mesmo sofreu, ele é poderoso para socorrer os que são tentados. Cristo pode ajudar você e eu, porque não existe nenhum humano que sofreu mais do que Jesus Cristo. Leia comigo o verso 9. Acharam? Amém. Vamos ler microscopicamente o verso 9. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus. Por que ele foi feito menor que os anjos? Veja, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, termine o verso. Provasse a morte todo homem. Vocês entenderam quão profundo isso é? Foi a vontade de Deus que Cristo provasse a morte por todo homem. Lembra de Isaías 53, verso 10? Todavia ao Senhor agradou morrer, fazendo-o enfermar. Vocês já tiveram uma enxaqueca? Uma enxaqueca bem dura, bem forte? Vocês já tiveram um canal na raiz do dente sem anestesia? Ali, ó, Danilão, bruto. Agora imagine isso aí, Danilão. Imagina sentir essa dor que você sentiu. É forte, não é? Agora imagina sentir essa dor por todas as pessoas na história do mundo. Imagine sentir todas as enxaquecas da história do mundo na sua cabeça. A sua cabeça explodiria. A minha explodiria. A Bíblia diz que Cristo, ele provou a morte por todo homem. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Nenhum pregador humano pode explicar isso na sua complexidade. Aliás, o assunto da morte de Cristo e o seu sofrimento será um estudo para toda a eternidade. Como que Cristo se rebaixou, foi tão baixo para nos resgatar da morte eterna e do sofrimento eterno. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 26. Nós leremos o verso 37 e o verso 38. E eu quero que vocês foquem nessas palavras. Provar a morte por todo homem. Mateus, capítulo 26, verso 37 e verso 38. Encontraram? Amém. E levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Jesus estava triste. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até o quê? Nós lemos em Hebreus 2, versículo 9, que Cristo teve que provar a morte por todo o homem. Irmãos, foquem nessas palavras. Cristo não apenas morreu, ele teve que provar a morte por todo o homem. Se fosse apenas morrer, seria muito mais fácil e simples.
pois a morte ela põe um fim ao sofrimento. Mas Cristo ele teve que provar a morte por todo o homem. Lembra que nós lemos em Hebreus 2, 17 e 18? Pois naquilo que ele mesmo sofreu, Cristo sofreu. Aqui nos Estados Unidos e ao redor do mundo, os números de mortes chamadas como mercy killer, mortes misericordiosas, têm crescido de forma assustadora. As pessoas simplesmente dizem, unplug the machine, desliga a máquina, eu não aguento mais esse sofrimento. Eu prefiro morrer, não aguento mais o sofrimento, porque a morte ela põe um fim ao sofrimento. E Cristo, me escute em nome de Jesus, Cristo, ele experimentou algo que nenhum ser humano jamais experimentou e jamais irá experimentar. Cristo, enquanto ele estava vivo, ele sentiu o que era estar morto. Ele sentiu a dor da morte, o sofrimento da morte, o aguilhão da morte. E ele sentiu isso por quantos? Por todo homem. Por isso que a Bíblia diz em Mateus 26, verso 36, que Cristo ele deixou os seus discípulos na entrada do jardim, e ele levou consigo só 3 discípulos, Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. E Jesus, por sua vez, ele se afastou um tiro de pedra para poupar os discípulos da visão, do sofrimento de Jesus Cristo, provando a morte por toda a humanidade no jardim do Getsêmani. Abra sua Bíblia no livro de Lucas.